Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Novo reforço do Flamengo tem data para chegar ao Rio de Janeiro. Pesquisa mostra a força de Bandeira de Melo na eleição do Flamengo. Southampton da Inglaterra muda valores, pede jovens da base e trava negociação com o Flamengo por Alcaraz. Atacante ganha força no Flamengo e topa diminuir salário para que isso aconteça. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá você, muito boa tarde. O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, deve ter um papel importante na eleição do clube, que vai acontecer em dezembro desse ano. Uma pesquisa publicada nesta quarta-feira indica que a parcela de rubro-negros está disposta a apoiar uma candidatura do Eduardo Bandeira de Melo ou de um candidato que receba sua aprovação, e o mundo rubro-negro apurou que o ex-presidente definiu o nome que vai apoiar. A pesquisa Pulso do Torcedor 2024, feita pela Atlas Intel, em parceria com o Estadão, fez o seguinte questionamento: se você pudesse participar da escolha do próximo presidente do Flamengo e esses fossem os candidatos, em quem você votaria? Eduardo Bandeira de Melo ou o candidato indicado por ele, Rodrigo Dunche de Abrantes ou Luiz Eduardo Batista Ubap? O resultado foi de 67,1% pela opção de Bandeira de Melo ou quem ele vier a apoiar. Dunche de Abrantes, candidato do atual presidente Rodolfo Landim, recebeu 18,7%. Já o BAP terminou na terceira posição com 14,2%. O Bandeira de Melo já confirmou que não vai se candidatar. No entanto, de acordo com a apuração do portal Mundo Rubro-Negro, o Bandeira vai apoiar Maurício Gomes de Matos, o MGM, e deve anunciar a sua decisão aos torcedores nos próximos dias. E, como mostra a pesquisa, deve fazer o candidato crescer entre os torcedores do Flamengo. O Maurício foi vice-presidente-geral na gestão do Bandeira de Melo. A presença de Eduardo Bandeira de Melo ao lado do MGM em reunião com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, para falar sobre o estádio do Flamengo, é um dos indicativos desse apoio a ser anunciado brevemente. Hoje, deputado federal, o ex-presidente do Flamengo acompanhou o candidato nesta terça-feira para entender do prefeito quais serão os próximos passos após a compra do terreno do gasômetro. Outro resultado do Pulso do Torcedor 2024 ajuda a explicar a grande parcela disposta a apoiar o candidato do Bandeira de Melo. Com 67% dos votos, ele foi escolhido pelos entrevistados como o melhor presidente do Flamengo nos últimos 20 anos. Landim teve 25,1%, Márcio Braga 4,6%, completam o pódio. Para realizar a pesquisa, a Atlas Intel entrevistou 2.015 pessoas por meio de recrutamento digital entre os dias 1 e 5 de agosto de 2024. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e a confiabilidade de 95%, segundo a empresa. A decisão do Bandeira de Melo em apoiar o MGM pode mudar a eleição no Flamengo. Em julho, o Mundo Rubro-Negro divulgou pesquisa eleitoral do Instituto Mapear, feita por 400 sócios do clube, que apontou o MGM na terceira posição nas intenções de voto. Porém, o índice de indecisos foi alto, assim como a influência do Bandeira de Melo. Com questionamentos similar ao da Pulso Torcedor, 34% dos sócios do Flamengo afirmaram que o apoio do Eduardo Bandeira de Melo faz aumentar as chances de votar em Maurício Gomes de Matos na próxima eleição. Outros 50% disseram que não faz diferença e 11% disseram que diminui o apoio pelo candidato e 5% não souberam responder. Ou seja, são duas pesquisas que mostram a força que o ex-presidente Bandeira de Melo mantém junto aos torcedores e sócios. Cenário que pode ser decisivo numa eleição que a pesquisa apontou ter alto índice de indecisos,
31% no momento estão indecisos. O Eduardo Bandeira de Melo tem rejeição em parte da torcida pela tragédia do Ninho, caso no qual ele é réu e se defende. Mas esse sentimento muitas vezes não está presente entre os sócios do clube. Ele é respeitado por muitos internamente pelo período de recuperação financeira e as pesquisas mostraram esse fato. Aí eu te pergunto, se você pudesse votar, em qual candidato você votaria? Coloca aí! Daqui a pouco, o Flamengo vai enfrentar o Bolívar da Bolívia em partida válida pela abertura das oitavas de final da Libertadores, aqui no Maracanã, às 21h30, horário de Brasília, e tem como missão golear o adversário por conta do jogo da volta, que vai ser na próxima semana, na altitude de La Paz, na Bolívia, de 3.640 metros. Vale lembrar que eles já jogaram 2 vezes nessa temporada, pela própria Libertadores, com uma vitória de 4-0 do Flamengo aqui no Maracanã e uma derrota lá no Alto do Morro por 2-1. Apita o jogo o colombiano Vilmar Roldan e com ele o clube boliviano nunca perdeu. Olho nele. Ao todo, Roldan já apitou 4 jogos do Bolívar, com 3 vitórias e 1 empate. Além desse histórico favorável ao Bolívar, o Vilmar Roldan protagonizou uma cena muito bizarra numa partida da Libertadores. Naquela ocasião, jogavam Júnior Barranquilla e Once Caldas, ambos da Colômbia. Aí ele autorizou o início da partida sem a bola. Os jogadores foram pegos desprevenidos e todos caíram na gargalhada junto com o próprio árbitro. Posteriormente, o Vilmar Roldan iniciou o jogo corretamente. Depois do treino dessa quarta-feira, o Tite definiu a escalação do time do Flamengo com Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Pedro. O Bruno Henrique, mais uma vez, vai ser desfalque certo, porque tomou cartão vermelho no último jogo da fase de classificação da Libertadores. Está difícil de jogar, hein, Bruno Henrique? Vale lembrar que este jogo vai ter a transmissão exclusiva da ESPN Brasil e do Star Plus em canais pagos. A final da Libertadores vai ser em Buenos Aires, na capital da Argentina, e está marcada para acontecer no dia 30 de novembro. O Flamengo contratou o paraguaio Jorge Mora para a equipe sub-20, comandada pelo nosso querido Felipe Luiz. O novo reforço tem data para chegar ao Rio de Janeiro. De acordo com o presidente do Sol de América, Raul Gonzalez, a expectativa é que ele desembarque até hoje aqui no Rio de Janeiro. O Jorge Mora vai assinar com o Flamengo por 5 temporadas. Para contratar o jogador, o clube vai investir R$ 1,7 milhão por 50% dos direitos econômicos da joia paraguaia. O meia chamou a atenção do Flamengo pela visão de jogo para encontrar o passe decisivo, característica que falta no atual elenco. Vale lembrar que Jorge Mora chega ao Flamengo para atuar primeiramente no time sub-20. Contudo, a diretoria do mais querido também espera dar oportunidades ao jogador no elenco principal, como parte desse planejamento. A tendência é que o jogador ganhe mais espaço no time do Tite em 2025. É importante destacar que o Jorge Mora aceitou a proposta do Fortaleza primeiramente. O jogador, inclusive, planejou viagem para o Ceará. No entanto, o Flamengo entrou na jogada e realizou uma proposta melhor pelo atacante paraguaio de 18 anos. Assim, o Sol de América voltou atrás com a equipe cearense e aceitou a proposta rubro-negra. O grande alvo do Flamengo nessa janela se tornou Carlos Alcaraz, o meia do Southampton da Inglaterra, mas o negócio parece ser mais um que começa a complicar. Isso porque a postura dos ingleses é dura diante da possível venda e os estrangeiros tentam incluir até crias do ninho do urubu para diminuir essa quantia. No entanto, caso o clube não se interesse na troca de jogadores, terá que desembolsar um valor muito alto. A Sky Sports da Inglaterra foi o primeiro veículo a aparecer com o valor de 21 milhões de libras na negociação, ou seja, 150 milhões de reais na cotação atual.
O GE trouxe uma nova informação, repetindo o valor, mas com uma diferença significativa. O Southampton pede 2 jovens jogadores do Flamengo, o Vitor Hugo e o Iago, ou então a bagatela de 150 milhões de reais. Caso o Flamengo topasse trocar esses 2 jogadores por Alcaraz, o negócio teria um desfecho feliz. No entanto, o cenário não agrada à diretoria do Flamengo, que, sem querer se desfazer de suas joias, se vê diante de um grande montante para pagar ou tentar conversar para minimizar essa pedida. A proposta inicial do Flamengo foi de 18 milhões de euros, ou seja, 107 milhões de reais na cotação atual, mas o Flamengo se surpreendeu com a resposta e a alta pedida inglesa. As negociações podem continuar, mas parece travado para o Flamengo em um primeiro momento. A troca não se mostra convidativa para o Flamengo. O clube teve proposta para vender o Vitor Hugo por um valor próximo a esse aí. Cedendo o Vitor Hugo e Iago, o clube acabaria no prejuízo, já que o potencial de lucro desses jogadores é maior do que os 150 milhões que o Southampton está pedindo pelo Carlos Alcaraz. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda um abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. Diante das últimas baixas importantes do Cebolinha e do Matias Vinha, a diretoria do Flamengo acabou se vendo obrigada a atuar de forma mais contundente no mercado da bola em busca de reforços e, dessa forma, a gestão se reuniu internamente no começo dessa semana para analisar alguns nomes. A intenção é destacar as prioridades e analisar os nomes que se enquadram dentro das necessidades da equipe, seja pelo desempenho esperado em campo ou com um orçamento salarial e de investimento para a chegada ao clube. Dessa forma, a diretoria vem analisando a possibilidade de repatriar o Michael. Isso porque o jogador está de saída do Al Hilal e vê com bons olhos o retorno ao futebol nacional. O que acabou atrapalhando foi o valor salarial e as luvas, que estão acima dos padrões do clube. Cobiçado por várias equipes no futebol nacional, o Michael quer jogar de novo no Flamengo. E por conta disso, ele está disposto a reduzir a sua pedida salarial para que isso aconteça, se aproximando de um acordo com o Flamengo. Dessa forma, a diretoria do clube vem negociando com o jogador para fechar o acordo e definir o mais rápido possível os próximos passos. O jogador é bem avaliado internamente pela comissão técnica do Tite, sendo visto como um jogador ideal para suprir a ausência do Cebolinha. O presidente Rodolfo Landim confirmou ontem no podcast do Mundo GV que o Michael pode sim chegar a qualquer momento no Flamengo, porque as conversas estão bem adiantadas e ele tem um ótimo relacionamento com o vice-presidente Marcos Braz, que está conduzindo diretamente a negociação com ele para a volta para casa. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a volta do Michael para o Flamengo? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo Carlos Roberto de Penedos, em Alagoas, pelo seu aniversário, que é hoje. 5.5, um garoto, muita saúde para você, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu amigo Carlos. Curta bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí para mim. Parabéns, Carlos! Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 4-0, tá bom!